Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos e irmãs. Nós estamos no terceiro vídeo desse curso, então nós podemos contemplar quantas coisas foram apresentadas ao longo desses dias. Nós começamos falando sobre vias de santificação, quais os desafios, consolações, tomamos maior conhecimento sobre essas vias que Deus dá para que nós demos passos concretos de santidade. Em seguida vimos sobre os pecados capitais, os vícios que mais comprometem, que são os maiores obstáculos para a nossa caminhada espiritual. E hoje, nessa parte do curso, nós vamos nos utilizar desses ensinamentos dados pela igreja e transmitidos aqui, para saber como colocá-los em prática, o porquê nós devemos agregá-los na nossa vida, como nós podemos, de fato, na prática, nos configurar a pessoa de Jesus Cristo pela via ascética, que foi o que nós vimos até então. Bem, então, para essa parte do curso, nessa terceira parte desse vídeo, nós vamos nos basear na exortação apostólica do Papa Francisco, feito após o Sínodo da Juventude, que está contido nesse livro aqui, Christus Vivit, para os jovens e para todo o povo de Deus. Então, nós refletimos alguns capítulos desse livro aqui, que tem orientações muito importantes dadas pelo Santo Padre, para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos transmitidos pela Igreja, os ensinamentos que Deus deseja que nós alcancemos, que nós tenhamos acesso, para, enfim, caminharmos em santidade, rumo à eternidade. Bem, então, a primeira coisa que o Papa fala que nós devemos considerar é a juventude de Jesus. Bem, nós, como jovens, nós colocamos aqui a idade até os 35 anos, que é os jovens adultos. Nós, jovens, nós podemos rever a nossa juventude na pessoa de Jesus Cristo. Jesus foi um jovem, ele deu a sua vida quando tinha um pouco mais de 30 anos, ou seja, os seus 33 anos, ele era um jovem adulto. Mas antes disso, Jesus teve uma preciosa preparação em toda a sua juventude, em cada um dos seus momentos. É verdade que os evangelhos, eles retratam alguns episódios da vida de Jesus. Não é muito falado sobre a infância, a adolescência de Jesus. No entanto, alguns episódios importantes nos são apresentados, como a perda e o reencontro de Jesus no templo, quando ele tinha 12 anos. A família, confiante ali de que Jesus estava com os parentes, com os familiares, caminham o dia inteiro, e quando se dão conta, percebem que Jesus não está ali entre eles. Então voltam para Jerusalém, Maria e José voltam para Jerusalém à procura do filho e encontram ele no templo, entre os doutores da lei. E também um outro episódio importante da juventude de Jesus Cristo foi o batismo no Rio Jordão. Então, esse evento da juventude de Jesus, ele é bastante importante, diferente do nosso batismo, que ocorre no início das nossas vidas e nos introduz a uma vida da graça, a um estado de graça, a um rompimento com o pecado, nos introduz à fé católica. O batismo do Senhor foi uma consagração que deu início à sua missão. Ou seja, a partir desse momento que Jesus é batizado, ele recebe o Espírito Santo, que o guia no deserto, e após esse período, ele estava pronto para pregar, fazer prodígios, milagres, libertações, curas. Então, se nós nos atermos um pouco mais nessa experiência, nós vamos nos lembrar que assim que Jesus emerge das águas do Rio Jordão, o Espírito pousa sobre ele e do céu vem uma voz que diz: é o meu Filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu agrado. Então, cada jovem que se sente chamado a cumprir uma missão aqui na Terra é também chamado a reconhecer dentro de si a palavra de Deus Pai, dizendo: Tu és meu Filho muito amado. Então, independente da vocação, da missão que o jovem se sente chamado, ele precisa buscar dentro de si
essas palavras de Deus, né? Tu és meu filho muito amado, em quem ponho o meu agrado, para enfim se ver pronto para a missão. Com base nos textos evangélicos, nós podemos afirmar que Jesus, na sua fase juvenil, ele foi se formando, se preparando para a sua grande missão de vida. Ou seja, a vida pública de Jesus, né, foi dos 30 aos 33 anos, mas antes disso, ele teve uma preciosa preparação. Né? Então, ele foi se formando, preparando, como diz o Evangelho, né, ele ia crescendo em estatura, diante dos homens, diante de Deus. Então, a adolescência e a juventude de Jesus orientaram ele para esta grande missão. Então, embora Jesus tenha sido um jovem que se ocupava das coisas do Pai, como ele disse no templo, né? Não sabeis que eu estava cuidando das coisas do meu Pai, dos assuntos do meu Pai, embora ele se mostrasse comprometido com esse propósito, com essa missão que lhe foi dada, nós não devemos pensar que Jesus fosse um jovem solitário e fechado em si mesmo. Ele não era um jovem esquisito, um jovem que se isolava, pronto, tem uma missão, né? Ou seja, retia com o egoísmo, né? Como se dessa missão não fizessem parte todas as pessoas que estavam à sua volta. Pelo contrário, Jesus compartilhava a sua vida com toda a aldeia onde ele vivia, tanto que ele aprendeu o ofício do seu pai, carpinteiro, né, trabalhou com isso e todos da aldeia o conheciam. Né, todos em Nazaré conheciam Jesus, sabia quem ele era. Quando ele começou a pregar, não é à toa, né, que quando ele começou a pregar, as pessoas o reconheceram. Não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? Então as pessoas o conheciam, sabiam de quem ele era filho, sabiam quem ele era, onde ele morava, o que ele fazia. Então Jesus era uma pessoa conhecida onde ele morava. Então é importante observar essa postura de Jesus Cristo para que nós possamos compreender que, apesar da missão que nos foi dada, né, apesar da nossa vocação, principalmente se for de leigos, nós devemos nos envolver, nos relacionar com aqueles que estão à nossa volta, né, conhecer as pessoas e permitir ser conhecido. Né? Então, nós não devemos nos fechar. Então, Jesus não cresceu numa relação fechada com seus pais, Maria e José, e isso fica claro quando eles regressam, quando a família regressa da peregrinação em Jerusalém, como eu comentei anteriormente. Os pais, eles demoram a dar falta de Jesus, né, porque Jesus se movia livremente entre os parentes, os conhecidos, né? Então, os pais pensavam que ele pudesse estar junto com as crianças da sua idade, ou ouvindo histórias dos mais velhos, que era algo extremamente comum para uma criança da idade dele. Então, devido a essa confiança, né, que os pais tinham nele, justamente por saber que Jesus se envolvia com a comunidade, com aqueles que faziam parte do convívio dele, eles ficaram tranquilos e por isso demoraram para sentir falta de Jesus. Então, Jesus ele se envolvia, ele não se fechava em si. Então, nós também devemos nos atentar, o Papa nos exorta de que a juventude de Jesus nos ilumina. Esses aspectos que eu acabei de citar na vida de Jesus, eles podem servir de inspiração a todo jovem que se prepara para uma missão. Ou seja, eu acabei de falar que Jesus ele não se fechava, mas ele se envolvia, ele acolhia e convivia bem com aqueles que estavam à sua volta. Então, o preparo para a missão, tal como Jesus viveu, implica crescer na relação com o Pai e, apesar de ser Deus, Filho de Deus, ele crescia na intimidade com o Pai, ou seja, ele tinha uma vida de oração, né? Ele procurava louvar a Deus, então ele cresceu na relação com o Pai e na consciência de ser um membro da família, né? Ou seja, um membro da família que ele convivia, um membro da aldeia e também na disponibilidade que ele tinha em deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo no cumprimento da vocação. Então, aqui são aspectos essenciais para nós
nos prepararmos para as nossas missões, né, para a nossa missão. Crescer na intimidade com Deus, na relação com o Pai, na consciência de ser um membro da família a qual eu pertenço, na aldeia, que no caso a gente pode estender na sociedade, nas pessoas que convivem conosco, na comunidade, na paróquia, enfim. Eu faço parte, eu sou um membro, eu sou integrante, e na disponibilidade de ser guiado pelo Espírito Santo no cumprimento dessa missão. É importante permitir que o Espírito Santo nos guie para que nós possamos cumprir a nossa vocação. Então é preciso aqui que o jovem seja lançado no convívio, preparado para um encontro com o outro, ao serviço generoso. Jesus ele ilumina os jovens compartilhando a sua própria juventude com os jovens, que eu acabei de citar. Jesus, como um jovem, compartilha essa juventude com todos nós. A partir de Jesus, jovem, descrito nos evangelhos, é possível identificar muitos traços dos corações dos jovens. Os tempos podem ter mudado, as sociedades podem ter se configurado de uma forma diferente, mas a essência da juventude, ela continua, ela é a mesma. Jesus teve esses traços, assim como nós temos também. Então, de acordo com os evangelhos, Jesus teve um grande cuidado com os seus amigos, permaneceu fiel a eles, até mesmo nos momentos difíceis, mostrou uma profunda compaixão pelos fracos, pobres, pelos doentes, pelos pecadores, pelos oprimidos, características que também são traços da nossa juventude, da juventude contemporânea, de identificar, de estar a serviço daqueles que eles se compadecem, daqueles que eles sentem compaixão. Jesus teve coragem de enfrentar autoridades religiosas, políticas do seu tempo, assim como os jovens de hoje, exigem os seus direitos, também querem um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Então Jesus ele teve coragem de enfrentar essas autoridades. Ele também viveu a experiência de ser incompreendido, de ser descartado. Ele experimentou o medo, o sofrimento. Assim como muitos de nós, dirigiu seu olhar para o futuro, colocando-se nas mãos de Deus. Então, em Jesus, todos nós, todos os jovens, podemos nos rever, nós podemos identificar as características da nossa juventude. E isso é muito importante, porque olhando para Jesus, nós vemos que nós temos as nossas limitações, mas o abandono em Deus e o reconhecimento de que Jesus, sendo Deus, foi verdadeiramente homem e também passou pelas mesmas provações e se manteve firme, ou seja, um modelo de juventude para nós. E assim como nós estamos falando desde o início desse curso, o nosso percurso de santidade se baseia na configuração da pessoa de Jesus. E Jesus é jovem, Jesus ressuscitou e quer nos fazer participantes da novidade da sua ressurreição. Ele é a verdadeira juventude de um mundo envelhecido, do mundo que permanece nas leis antigas, que ainda espera a boa nova, espera ser revestido de luz, espera gemendo com dores de parto, pelo ressuscitado. Então o mundo espera essa novidade e Jesus é a juventude desse mundo envelhecido. O Senhor ele nos chama a acender estrelas na noite de outros jovens, ou seja, nos convida a olhar os verdadeiros astros, que são sinais que Ele dá para não ficarmos parados. Ou seja, Jesus nos convida a imitar o semeador que observa os astros, as estrelas, para poder lavrar o campo. Então Ele nos convida a ir ao encontro dos outros jovens, a ir anunciar a boa nova, e isso na nossa juventude. Deus acende as estrelas para nós a fim de podermos continuar a caminhar, não mais na escuridão, mas na luz, para levar a luz para aqueles que precisam, aqueles que esperam. Então, o Papa ele também fala de uma juventude comprometida. Nós vivemos hoje um mundo de egoísmo, então muitos de nós corremos o risco de nos fecharmos nos nossos próprios interesses, nos nossos próprios planos, nos nossos pequenos grupos, privando-nos
de desafios da vida em sociedade. Então, é importante que, como cristãos, nós tomamos este cuidado para que os nossos grupos de amigos não tornem-se simplesmente um prolongamento do próprio eu. Eu só me envolvo com pessoas que pensem como eu, que não há divergências, que gostam dos mesmos livros, dos mesmos assuntos, que professam a mesma linha de raciocínio, a mesma fé. Então eu me fecho nesse grupo, falo sempre dos mesmos assuntos e acabo criando um prolongamento de mim mesma, não me abrindo ao outro. E isso é grave, principalmente se a vocação for laical, se for uma vocação de leigos, porque a vocação de leigos ela é voltada à caridade para com a família, à caridade social, política, à construção de uma nova sociedade, uma sociedade onde se deseja a fraternidade. Isso só se dá quando, com caridade, nós vamos ao encontro do outro, à necessidade do outro. Então, nesse momento, nesse ponto, o Papa ele propõe aos jovens irem além dos grupos de amigos, construírem amizade social, ou seja, buscar o bem comum. Nesse momento, o Papa ele fala de construir pontes. A amizade constrói pontes. Por outro lado, a inimizade destrói. A inimizade destrói famílias e até mesmo sociedades inteiras. O mundo de hoje, ele encontra-se destruído, enfraquecido, porque as pessoas, elas não são capazes de falarem entre si. Elas perderam essa capacidade de dialogarem, de resolver os problemas, deixando as diferenças de lado, mas tentando lutar por um bem comum, querem cada qual provarem o quão estão certos, perderem a habilidade de dialogar e construíram uma inimizade que, por sua vez, destrói as boas relações. Então, não é fácil, é verdade, não é fácil construir pontes. Muitas vezes é preciso uma renúncia de nós mesmos, dos nossos planos, dos nossos desejos. É preciso muitas vezes renunciar, mas se fizermos isso, nós podemos viver a experiência de deixar de lado as diferenças e lutar por um objetivo comum. Que isso é o mais importante. O mais importante é lutar por um objetivo comum, a fraternidade, uma nova sociedade construída na solidariedade, na caridade, no amor. Então, o comprometimento, ele é um traço característico do jovem de hoje. Nós vemos alguns jovens que são completamente indiferentes, isso é verdade, estão imersos no seu egoísmo, nas suas tribos, muitas vezes nas suas feridas. No entanto, há outros que se comprometem com iniciativas de voluntariado, cidadania ativa, solidariedade social. É muito comum ver, até mesmo dentro do ambiente universitário, ou até mesmo jovens que não professam religião, mas se unem para fazerem ações de voluntariado, ações de solidariedade social. Então, o engajamento dos jovens em ações como essas devem sim ser encorajadas para que outros jovens desenvolvam junto talentos e responsabilidades, criando oportunidades de aprofundar a fé e até mesmo discernir a própria vocação. Atividades de caridade e de comprometimento social faz com que os jovens sintam que receberam mais do que deram. Eu me lembro de um exemplo muito interessante de um jovem que reuniu um grupo de amigos. Eles levantaram fundos, meios para construírem casas para pessoas sem teto. Então, eles foram atrás de madeiras, materiais de construção, e tudo isso num período de férias, num período em que eles não estavam ali na rotina escolar. Então, eles se uniram, formaram um grupo interdisciplinar com diferentes áreas de conhecimento e construíram casas para pessoas sem teto. E essas pessoas, esses jovens, quando eles fizeram a partilha deles, o depoimento deles, eles afirmaram que eles sentiam que receberam mais do que deram, porque eles promoveram uma boa ação, uma ação de caridade social. Então,
olhando para esse sentido, né, dos jovens também utilizarem os seus conhecimentos, as suas habilidades para construir uma solidariedade social, para construírem um ambiente melhor, mais fraterno, aqui os universitários eles podem, por exemplo, unir-se de forma interdisciplinar com diferentes conhecimentos para aplicar esses conhecimentos na resolução de problemas sociais e trabalhar até mesmo ao lado de jovens de outras igrejas, de outras religiões. É como eu disse, né? Apesar das diferenças existirem, elas existem, mas existe aqui um bem comum, né? Um interesse em comum, construir uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então o Papa ele faz a nós essa provocação, né, de sair de nós mesmos em prol do outro. Então o Papa ele também encoraja os jovens ao serviço, como os servos nas bodas de Caná, né, que colaboraram com o sinal de Jesus, né, o primeiro milagre, apenas por terem seguido a recomendação da sua mãe: fazei o que ele vos disser. Então o Papa ele nos provoca, ele nos encoraja a colocarmos a serviço, tal como os servos nas bodas de Caná, que não questionaram, simplesmente fizeram aquilo que Nossa Senhora recomendou: fazei o que ele vos disser. A partir de então, Jesus ele dá uma orientação, ele dá uma ordem, eles simplesmente obedecem e contemplam o milagre. O primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Então, é isso que nós somos convidados hoje, a servirmos. Nós jovens, né, os jovens de modo geral, têm o desejo de construir um mundo melhor, um mundo mais justo, mais fraterno. Os jovens, eles querem ser protagonistas da mudança. São aqueles que detêm o futuro, e nós ouvimos isso constantemente. Os jovens, eles são os promotores do futuro, aos jovens pertencem o futuro, eles constroem o futuro. Então nós ouvimos isso constantemente, mas nós não devemos contentar apenas com a nossa pouca idade, né, com o nosso vigor juvenil, mas aderir a essa verdade de que o futuro depende da nossa oferta, da nossa entrega, do nosso serviço. Então o Papa ele pede para nós não olharmos o mundo das nossas sacadas, das nossas janelas, mas entrarmos, mergulharmos na vida, como Jesus fez. Jesus podia muito bem ter seguido ali o seu ofício, né, ter continuado como carpinteiro, olhando, né, a vida passar, as pessoas ali, né, esperando pela boa nova, esperando pelo anúncio do reino de Deus, mas ele não se conteve, ele não se contentou em apenas observar a vida e as pessoas vivendo, mas ele mergulhou nessa vida, né, e se ofertou, se entregou, deu a sua própria vida em prol de um bem muito maior, a remissão dos pecados, a salvação dos homens, né, a abertura da porta dos céus aos pecadores que se redimirem. Então, lutando pelo bem comum, servindo aos pobres, resistindo às patologias de um individualismo consumista e superficial, e nós só faremos isso com a graça de Deus, confiando na juventude que Jesus nos proporciona e nos convida a viver, anunciando a sua ressurreição. Assim nós conseguiremos cada vez mais sermos testemunhos no mundo que está esperando a boa nova. Então, o Papa ele também nos pede para sermos missionários corajosos. Os jovens eles são chamados a dar testemunho do Evangelho em toda parte. Isso não significa falar a verdade. Nós não somos chamados a falar a verdade. Eu, Jéssica, não sou chamada aqui a falar a verdade, mas eu sou chamada a encarnar na verdade. Ou seja, transformar-me em Cristo, viver o Evangelho, me configurar o Evangelho. Ser cristão não significa levar a luz, mas sim ser a luz, ser um exemplo, aderir, né, aderir ao Evangelho, mas tentando cada vez mais renunciar aos vícios e crescer nas virtudes, viver uma vida ascética. Então nós devemos ser capazes de compartilhar Jesus, comunicar a fé, e não compartilhando as coisas negativas e superficiais que esse mundo a todo momento joga sobre nós, mas comunicando
a boa nova, a verdade de fé. E isso não necessariamente nos exige a verbalizar. É como eu disse, aderindo à verdade, vivendo uma vida de virtudes, procurando dar passos na fé, amando, respeitando, desejando a fraternidade, vivendo com caridade, nós já estamos fazendo a nossa evangelização, nós já estamos levando Jesus. Isso precisa ser vivido de uma forma fervorosa e verdadeira. Então, Jesus nos manda para todas as pessoas, não há fronteiras ou limites, né? O evangelho ele é para todos, não para alguns, mas para todos. Não é para aqueles que estão próximos a nós, na paróquia, na comunidade, aqueles que parecem mais acolhedores, mais abertos a ouvir, mas para todas as pessoas, até mesmo aquelas mais difíceis, pois o Senhor quer a todos e nos convida a ir ao encontro daqueles que estão no nosso bairro, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas atividades esportivas, muitas vezes no coleguismo ali dentro da universidade, da escola, e o Senhor conta com a nossa coragem e entusiasmo. E os jovens têm coragem, têm entusiasmo, têm vigor. A missão não é fácil, né? Não é cômoda. Nós devemos colaborar para a transformação do mundo de hoje. E isso não é fácil. Como eu disse, é preciso renúncia, é preciso disposição. No entanto, um futuro melhor e mais fraterno depende de viver bem o presente com dedicação e generosidade da nossa parte. Ou seja, mansidão, recolhimento, oração, como eu disse anteriormente, no crescimento na relação com o Pai, na abertura com a família, com aqueles que estão próximos a nós, né? E à disposição para a ação do Espírito Santo em nós. Então, para complementar, né, a missionariedade, o sentido de missionariedade, de evangelização, o Papa ele nos adverte aqui que não é necessário um longo percurso para que os jovens se tornem missionários, né? Ele até ressalta aqui que até mesmo aqueles jovens de uma saúde mais sensível, aqueles jovens que se sentem mais limitados, podem ser grandes missionários, né? A gente tem como exemplo Santa Teresinha, que foi uma carmelita em clausura, que foi uma grande missionária, jovem. Então, o Papa cita aqui como exemplo um jovem que vai a uma peregrinação pedir ajuda de Nossa Senhora e convida um amigo a acompanhá-lo, ele já está realizando uma valiosa ação missionária. Então, convidar para uma vigília, convidar para um retiro, para um grupo de oração, ou até para um lazer, com pessoas do grupo, com pessoas da comunidade, isso já é uma ação missionária, né? Você está, da sua forma, a sua maneira, na sua juventude, introduzindo aquela pessoa a um ambiente em que ela possa observar a ação de Deus, sentir a ação de Deus, né? E ali ela pode ter um encontro com o Senhor. Então, os jovens, eles são também, né, isso é bastante importante, eles são também capazes de criar novas formas de missão. E isso é algo muito característico da juventude atual, como, por exemplo, aqueles que se movem pelas redes sociais. Nós vemos hoje em todas as redes, Facebook, Instagram, né, tantas outras, né, tantas redes que tem, tantos aplicativos onde as pessoas se movem livremente, né, o quanto há jovens criativos, né, que fazem vídeos, lives, transmitindo a palavra de Deus, querem fazer um momento de partilha via WhatsApp e tocam a vida de tantos outros jovens. Então, essa é uma forma criativa de também viver a missão nos nossos dias atuais. E o Papa ele diz aqui que a Igreja, como uma instituição mãe, precisa envolvê-los, né, abraçar esses jovens para que eles se encham cada vez mais de Deus, para que eles cresçam na fidelidade, na fraternidade e no compromisso. Bem, considerando essa reflexão, que teve como base a exortação do Papa Francisco, nós encerramos esse curso, Corações ao Alto, e eu acredito que o conteúdo desses 3 cursos, aliás, desses 3 vídeos, eles oferecem informações, subsídios importantes para que nós possamos refletir
sobre a caminhada para a eternidade, sobre a santidade que Deus deseja para nós e dessa forma nos orientar a dar passos concretos. Então, eu espero que esse conteúdo, né, seja de grande valia a todos nós, que Deus abençoe a todos. Shalom.